Saudações, galera da internet! Hoje o Pod Nerd é sério. Roda a vinheta. Acho que não vai ter vinheta, né? Não sei. Não, então, galera, a gente hoje está aqui para falar de uma coisa mais séria, que foge um pouco do tema do Pod Nerd. Mas tem a ver com o nerd. Costuma se preocupar muito quando a situação aperta para o nosso lado. Exatamente. A gente está vendo no nosso dia a dia, por exemplo, a gente já não é mais criança, não é mais garoto. Tá ficando com a idade já... Eu, pelo menos, já passei dos 30, então alguns problemas de saúde começam a aparecer. E a gente resolveu falar disso. Hoje é um programa é um Nerd em Vídeo, né? O Pod Nerd em Vídeo. É esse vídeo mais longo um pouquinho. Mas é bem interessante você acompanhar com a gente aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre assuntos sérios de saúde, como você pode melhorar e um lançamento de uma coisa que a gente vai falar agora um pouquinho mais pra frente no vídeo. E a gente vai começar falando... Bom, existem vários males que acabam afetando a galera. A gente não vai falar no geral, saúde, etc. Mas a gente fez um apanhado de várias coisas que acabam afetando a galera do nosso meio, do nosso dia a dia. E quando a gente fala isso, a gente até abrange um pouquinho mais do que só a galera nerd, entendeu? A gente deu uma pesquisada e viu que males como tabagismo, que vocês vão ouvir a gente falar agora, também tem a obesidade. O sedentarismo. Uma coisa que a gente vai deixar clara aqui para você que pode estar se confundindo agora, falar de obesidade e sedentarismo não é falar da mesma coisa. Exatamente. Não é ser redundante. Mas a gente pode incluir esse tipo de sintoma, de prática, assim, né? Na questão da depressão, porque às vezes a pessoa fica... E a depressão vai entrar no... Uma coisa vai estar interligada à outra. E também tem um efeito psicológico também, que é bastante importante. A gente vai alertar para vocês a gravidade dela, que também é o fato que o Flávio falou agora da depressão. Então, vamos começar falando aí do tabagismo, que foi o primeiro assunto que o Márcio falou. Cara, felizmente realmente, o número de fumantes vem caindo com o tempo, em cima de campanhas, a galera vem se conscientizando. Eu lembro quando eu era moleque, era muita moda a galera fumar. Tinha bastante filmes que glamorizava, né, o fumo, era propaganda na televisão. Hoje em dia diminuiu um pouco porque não tem esse incentivo tão grande, a galera ainda tem, né, fumante. Exatamente. Mas foi até importante isso que eles falaram, essa popularização do tabaco através de filmes, TVs, seriados, etc. É justamente para começar a rebanhar a galera que começa a fumar logo na adolescência. A galera começa a bem cedo. Ninguém sabe ao certo por que começa a fumar. Se você se fizer essa pergunta, por que você começou a fumar? E hoje, depois de anos disso, você tentar achar uma explicação lógica para aquilo no início, eu não sei se você vai achar. Porque você simplesmente virar e falar, eu comecei a fumar... Me deu vontade, né? Eu comecei a fumar porque eu gostei. Só que aí 10 anos depois, você acaba vendo que aquilo trouxe algum prejuízo para o seu organismo. Você não tem mais o mesmo fôlego, você não tem a mesma saúde de antes. É isso que a gente está falando. Sem contar que tem pessoas que, por exemplo, eu fumei quando era moleque por questões de tirar onda, porque antigamente você pegava o cigarro para tirar ondinha. Então assim, eu que, por exemplo, tenho bronquite, já tive crise de bronquite quando era menor, podia ser asmático, então assim, isso agrava muito mais a situação. Ou seja, qualquer tipo também de inalação de fumaça, inclusive até questões de poluição também já ajuda bastante a piorar o seu pulmão e a sua alergia. Que você tem, inclusive, aí se você está fumando, ingerindo mais, fumaça, você pega mais ainda. A gente já vive em grandes cidades, já não é coisa tão agradável. É uma das grandes razões pela qual muita poluição. E você ainda se autopoluir, né, vamos dizer assim. E eu passei um perrengue na infância, porque eu sou asmático, tenho bronquite. Cara, tudo que é problema respiratório. Cara, meu pai fumava muito e tinha várias brigas em casa, porque minha mãe, enfim, acabava entrando em conflito porque, você tá uma criança em casa, uma pessoa fumando junto, etc. Não fuma do lado do bebê. Aquela coisa. É tipo isso. E meu pai tentava o máximo possível, né, na cabeça dele, ir fumar fora de casa. Mas não é um hábito legal pra ter criança em casa, porque fica o cheiro, fica... inclusive na gravidez, eles a pessoa que fuma não pode nem chegar perto Cara, muita criança nasce com defeito mesmo de formação. Fabricação, por causa de bebida e cigarro.
Inclusive, saindo do tabagismo, mas seguindo para o mesmo contexto, né, de igualdade, né, no quesito, é o sedentarismo, que quem fuma geralmente também é sedentário, porque não tem tanta disposição, você acaba se autoburlando, né? O cara diminui a capacidade respiratória. Você totalmente, né, na questão. Basicamente, o que é o sedentarismo em relação à obesidade, para o pessoal que pode estar se confundindo? O sedentarismo é exatamente a ausência de atividade física na sua rotina. Você pode ser magrinho, tá em forma. Exatamente. Né? E ser sedentário. Pode ter colesterol alto, pode Isso, ter... a sua capacidade pulmonar, cardiovascular vai estar comprometida porque você não pratica nenhuma atividade. E isso traz vários malefícios para você, porque mata mais do que a obesidade, o sedentarismo. Por quê? Você não pratica atividade física, então você perde massa magra, você perde tônus muscular. Isso. Todo mundo sabe que a diferença entre um corpo saudável e um corpo doente, né, é a perda da massa muscular. Você faz o cálculo da gravidade do problema do cara devido à quantidade de massa muscular que ele perdeu. Começa a atrofiar. Né? Exatamente, entendeu? E aí entra problema cardíaco, circulatório. E cara, a galera, não necessariamente nerd, mas hoje em dia os trabalhos exigem muito que você fique sentado. Sentado o dia inteiro na frente no computador. E você come besteira. Você quer ver se você é sedentário ou não? Tenta agora aí levantar, fica de pé e encosta as mãos na ponta dos dedos. Do pé. Se você pochete, normalmente. Se você não conseguir, às vezes, independente da sua pochete ou não, eu já vi gente que tem a barriga grande e consegue encostar a mão no dedo do pé. Consegue se alongar bem. Só que se você não conseguir, cara, realmente você repara na sua rotina. Você deve trabalhar sentado muito tempo e tudo, você tem um encurtamento do a gente músculo. tem algumas empresas que fazem ginástica laboral na empresa, até acho de trabalho, eu acho legal. Eu acho legal até. Hoje em dia eles estão dando esse tipo de importância. Então tem um fisioterapeuta, tem um corpo médico. Porque você acaba tendo seu funcionário afastado vários dias por causa de uma dor de coluna. Tendinite, lombar, tudo isso. Às vezes é uma coisa boa, pode ser evitada com 15 minutinhos ali 10 minutos antes do trabalho, um alongamento. Então, inúmeros problemas. Dá uma reparada em você mesmo. Você tem andado com menos disposição, você tem sentido dores à toa, com movimentos leves, você não consegue fazer certas atividades, você tem má postura, entendeu? O sedentarismo, ele te dá a má postura, você é fraco, você é caído, você tem tônus, você anda e a má meio torto. postura com o tempo vai te ferrar. Exatamente, você pode adquirir aí uma escoliose, uma hiperlordose, a porra toda. A gente tá falando isso aí até porque a gente sofre isso na pele, né? A galera que trabalha horas sentado. A gente come mal, a gente se estressa o tempo inteiro. Eu, inclusive, se eu não dormir numa certa posição durante a noite, na manhã seguinte eu acordo estourado, parece que eu levei porrada. Eu procuro sempre fazer alguma coisa diferente, né? Tanto que eu malho quase semana inteira. O Flávio da gente aqui é o seu atividade, né? Basicamente é quem tá um pouquinho melhor, só come muita merda. Mas eu não digo que eu sou 100% saudável, porque não tem também como... Quem trabalha principalmente com TI, que sou eu, não tem como também ser 100% saudável. A gente, de vez em quando foge um pouco da dieta porque tem trabalho pra cá. Foge da dieta, foge do horário de sono. Inclusive, fica com diarreia 3 dias da semana. Inclusive não tem muitas empresas brasileiras ainda que não tem o sistema home office para você trabalhar em casa. Porque isso dá uma certa facilidade e até melhora a qualidade de vida do funcionário. Sim, total. Então assim, isso ajuda bastante, até em tudo, na questão de saúde da pessoa. Vamos falar agora de obesidade, cara. Então, vou até dar um exemplo aqui pra vocês. É que é um cara que tá 30 quilos acima do peso. Temos exemplos aqui, realmente. Tirando o Flávio, sai daqui. Então, cara, a obesidade é óbvio, né? Você se alimenta mal, acaba tendo vamos dizer assim, eu queria usar um termo técnico, mas na verdade você acumula gordura. Tá comendo muita merda. Você acaba acumulando gordura abdominal e no corpo, enfim. Muitas vezes tem gente que tenta comer bem e não entende o porquê continua engordando, mas a resposta é porque você come errado. Isso. Existem certos horários, certos padrões alimentares que você deve adotar para você, como eu posso dizer, conseguir manter um corpo saudável. O essencial é se alimentar 5, 6 vezes, até mais. O problema é que isso exige disciplina, exige ter que ter bastante tempo para preparar as suas refeições e a sua alimentação adequadamente. O ideal... E na maioria das vezes o dia a dia corrido que a gente tem hoje em área urbana não permite isso. Tem uma galera até que eu sei que é bem disciplinada, que leva comida pro trabalho, mas como você falou, depende de um tempo pra você preparar isso em casa. Isso também depende do que você come, né? Se você não trabalhar ainda cliente também, exatamente. Não tem nem como. Na rua é bem difícil você comer bem. Por exemplo, existe uma pessoa que passa o dia inteiro na rua. Eu vou sair de casa de manhã, chega à noite, vou pro trabalho, aí almoço no trabalho uma comida que geralmente é pesada, porque eu fico de 7 da manhã até meio-dia sem me alimentar.
depois eu vou pra Só faculdade. noite. Aí de meio-dia, quando foi minha última refeição, eu na faculdade, se eu tiver que lanchar, vai ter que ser alguma merda, algum salgado, algum refrigerante, alguma coxinha, parada. um joelho lá. E quando der meia-noite eu tô chegando em casa e eu chego com fome. Vai comer também uma E aí você vai dizer que você vai olhar na minha cara na salada. e você vai dizer que vai chegar em casa de noite com fome e não vai bater um pratinho de feijão com arroz. Porra, vai dormir empanzinado, vai ter pesadelo, vai estar se cagando na manhã seguinte. É aquilo, a gente não pode generalizar, porque assim, tem gente que tem essa atividade e o cara mantém lá o peso dele e tal. Mas o muita gente metabolismo também de cada pessoa tudo varia do biotipo muda. da pessoa, né? O metabolismo dela. Como você falou, o tipo de alimentação influencia no metabolismo, né? O Flávio, malha aqui, ele sabe que dependendo do que você come, você vai criar mais massa, ou vai ter mais disposição. Quando você faz atividade algumas coisas física, são mais leves, quando etc. você faz atividade física, consequentemente você aumenta o fluxo do seu metabolismo, acelera. Então assim, claro que você vai emagrecer. Até pra quem não faz dieta de início, como você tá sedentário, você no início da costuma academia, perder você muito perde mais muito rápido. É. Porque você sai do 0 pra, sei lá, 100, diferença do movimento que você E é fazia. aí que a maioria das pessoas comete o erro, porque ela vê um resultado muito rápido, E ela vê uma ela perda já muito para. grande, ela relaxa. Se você começar a malhar agora, eu já passei por isso várias vezes. Nos 3 primeiros meses, você tem se você levar a sério, claro, você tem um resultado muito bom. Absurdo. Você perde bastante peso. Às vezes Mas aí a consegue galera até a faz meta. isso o quê? O que a galera faz? Malha antes do carnaval, começa a malhar lá em novembro, pra chegar no carnaval botar o abadá lá. Não é o caso dos nossos ouvintes nerds. Mas assim, até que tem, até a galera que faz isso. Mas aí depois o cara relaxa, passa o ano inteiro bebendo de novo, comendo besteira, e aí no ano que vem ele faz o mesmo ciclo, e isso é o pior que você pode fazer pra sua saúde. Porque você vai criar aquele e o rim. Exatamente, você vai estar sobrecarregando todo ano, não vai estar treinando o seu corpo a sempre ter aquela atividade. Exatamente. Né? E se você, cara, já viu que você tem a predisposição para engordar, se você já viu que você não tem aquele metabolismo do magro de ruim, que o maluco come merda o dia inteiro e continua com a barriga chapada, cara, você você vai ter que levar essa lição pra sua vida inteira. Se você não for disciplinado a vida inteira, fudeu, cara, não adianta. Mas ainda assim, mesmo sendo muito magro, eu recomendo que você faça qualquer tipo de exercício, porque a minha irmã, ela estudou, né, e na faculdade dela, ela comia regularmente e comia muita besteira, mas ela estava magra. Só que ela foi ver, fazendo o exame, ela estava com colesterol alto. Ou seja, mesmo sendo magro, você, apesar também de contar um pouco com estresse, também ajuda. Porque a faculdade, te deixa maluco. Mas tem uma coisa também, porque muita gente acha que só por você ser gordo, forte, você ser bem alimentado, você tá bem nutrido. E isso é um erro. Porque às vezes você pode comer muita besteira, aquilo ali é só gordura, cara. Não tá eu conheço um amigo meu que é bem gordo você e o pode cara ser tava com anemia, gigante e anêmico, exatamente. Ele tava comendo mal, não A tava falta comendo... de certos nutrientes faz com que você não consiga absorver certas vitaminas, aminoácidos e coisas que você precisa. Inclusive, de repente, o cara tem até anemia por conta de ingerir muita gordura e o fígado não trabalha tão bem também. Exatamente. Pra absorver. Então assim, a gente tá tentando falar isso aqui, não é nem por... pra galera que ser chato e a galera mudar de a gente não quer dar sermão em ninguém, até porque não tem ninguém aqui que tem moral, entendeu? Pra falar pra alguém tomar vergonha na cara. A gente tá falando aqui do tipo, cara, a gente viu que nós temos um problema. Oi, eu sou o Marshall, eu tenho um problema. Eu sou o Manolo, eu tenho um problema com o drive-thru. Exatamente. E como vocês podem perceber, a gente vai lançar uns vídeos mais pra frente, de uns diários nossos. Exatamente. E você vai perceber que várias vezes a gente tá no McDonald's. Puta, mano. Finais de semana. Nos finais de eu semana. Eu posso porque é o meu dia do lixo. O dia do lixo. É dia do lixo. É a desculpa. Quero ver a felicidade pra falar desse bloco agora. Bom, não, mas não... Vamos se concentrar. Mas a felicidade a gente tem que fazer porque pra animar a galera que tem depressão. A gente vai falar, cara, agora um pouquinho, vai perder um tempinho agora até falando legal disso, que a gente vai falar um pouquinho de depressão, cara. Depressão é uma doença, tá? Não é, por incrível que pareça, não é frescura. Não é frescura, não é tristeza, tá? Por mais que a sensação que a pessoa sinta é de tristeza profunda, a definição é até essa, mas não necessariamente está ligado ao humor da pessoa, né? Ela pode estar muito feliz, está tudo bem na vida dela, e ela entra em depressão, que nada mais é do que uma alteração química mesmo do seu cérebro, sabe? E tem sido, acho que, a doença do milênio, cara, porque várias outras doenças vêm por causa da depressão, né? É uma doença incapacitante, não é frescura, a pessoa realmente não consegue
levar o dia a dia normal. Não tem ânimo, não tem disposição pra nada, ela vive cansada, ela se isola, ela inclusive até se afasta de familiares e tudo mais. Dorme por longos períodos de tempo e tipo, não é preguiça e cansaço ou então gostar de dormir, ela simplesmente dorme porque ela não tem ânimo. Muitas vezes a pessoa tem um trabalho normal, atividade normal, mas ela tá sempre com a sensação de ansiedade, ela tá sempre com a sensação de aperto no peito, o estresse, agoniada, agonia, exatamente. Com a rotina que a gente leva hoje em dia, o desempenho da pessoa vai lá embaixo. Com a rotina que a gente leva hoje em dia, é muito difícil da pessoa virar e se analisar e falar assim, caraca, eu tô deprimida. Ninguém consegue fazer isso. Até porque o grande problema da depressão é o preconceito contra a depressão, né? E também falta de conhecimento, você achar que aquilo ali é bobeira. Porque tudo isso que a gente falou hoje, todos esses sintomas, muitas vezes todos colaboram para uma depressão profunda, sabe? A pessoa que fuma muito, ela se alimenta mal, ela não pratica atividade física, ela acaba engordando e isso vai piorando o quadro de depressão. E tem pessoas também que fazem até o inverso, por exemplo, em vez de engordar, emagrece bastante porque não come, não se alimenta direito. Nem vontade de se alimentar. Tem outras que fazem, tem cada quadro diferente de depressão, entendeu? Então, assim, tem esse da pessoa de ficar muito magra, inclusive a anorexia é uma doença assim, mas também tem vínculo com a depressão, porque a pessoa se acha sempre gorda. Depende de como a depressão se manifesta com a pessoa. Às vezes a pessoa simplesmente tá um tanto deprimida, mas ela fica muito ansiosa, ela resolve aplacar aquilo, exagerando em outros lados. Tipo, ela começa a comer pra caralho, a beber mais, a fumar pra cacete, então tudo aquilo pra suprir a ansiedade dela. Outras simplesmente ficam bastante apáticas. Isso. E é uma coisa, você vai passar pela sua vida, assim, você pode ter quadros depressivos, né? Uma perda de um parente, a perda de um emprego, um relacionamento que termina, mas o normal das pessoas é entrar nesse quadro e voltar ao normal. E vencer, essa tristeza vai passar, essa coisa vai voltar à sua atividade normal. Quem tem depressão, ela não sai dessa queda. Ela mascara, na verdade. Ela mascara, ela vai voltar à atividade normal, mas com toda aquela sensação ruim, com toda aquela falta de... Sempre vai ter algo pra ela remover. Exatamente. E cara, eu tenho depressão, né? E é difícil, assim, você se sente muito nervoso, problema de ir ao banheiro toda hora. No dia que eu tô com um ataque de ansiedade, é bem difícil de lidar. Claro que assim, eu já acompanho isso há muito tempo, eu já aprendi a lidar com isso, eu fiz tratamento, etc. Então, cara, muitas vezes você pode ter isso e não saber, né? Você tá levando uma vida aí problemática, sem necessidade, você pode fazer um tratamento. Você pode ter até se acostumado com isso, né? Inclusive, assim, ele parou com o tratamento, mas ele até quando a gente tiver um pouco mais de possibilidade dele voltar, a gente vai até possivelmente nós dois ajudar. Então, galera, fechando esse assunto de depressão, a ideia é o seguinte, cara, procure ajuda, não tenha vergonha. Especialista. Tá? Você não é melhor ou pior do que ninguém, porque tem... Você é praticamente igual, muita gente tem depressão. Hoje em dia o pessoal está até se conscientizando mais, eles estão abrindo mais os olhos para esse tipo de coisa, então você pode encontrar mais compreensão no lado profissional, mas é muito importante também para a pessoa que tem um quadro depressivo também, se puder, se apoiar na família para isso, porque é onde se mostra o maior nível de recuperação. Isso. Cara, porque assim, a questão que eu vejo na depressão é a pessoa tentar ser forte muito tempo, né? Ela tá passando por isso, mas ela ignora por tudo isso que a gente falou, e aí a coisa vai tomando a sua vida, acaba tomando a sua vida inteira. Então não deixa chegar... que toma a vida de vez, porque tem gente que se suicida. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes o que a dor para você é suportável, para outras pessoas não é. Por que a gente está falando disso tudo, né? Não é porque a gente quer polemizar, que você tem que ser hipocondríaco, nem nada desse tipo. É porque a gente viu na prática que, né, a gente tá um pouco acima do peso, tirando o Flávio, né, que é o bonequinho do He-Man e tal. A gente sente na pele, a gente sente na pele, Flávio sente seu rosto louro. O intestino dele tá ruim. Não, mas é isso, cara, a gente sente no nosso dia a dia, né, que isso perde a capacidade de respiratória, disposição, etc. E eu e o Marshall, né, no caso o Flávio vai acompanhar a gente nisso, sendo fiscal, mas a gente está se comprometendo aqui, a gente tá aqui ó, tá documentado. Aperta a mão direita. Isso. A gente está criando um programa chamado The Geekest Loser. Vai botar aqui, desculpa. The Geekest Loser. É que ele ficou nervoso, porque vai fazer Rivotriol.
E a gente está se comprometendo a começar a praticar atividade física. Exatamente. E consequentemente a gente vai ter uma perda de peso. Isso, a gente vai registrar o progresso. A ideia não é estética, né? A gente quer saúde. A gente começar a correr, fazer atividade ao ar livre. Porque bonito ninguém. Porque bonito a gente não tem jeito mesmo. Só Photoshop, né? Aí foto só no Photoshop. Não tem. Aí corta, né? A gente vai comprar as GoPro, Então, a ideia... 10 segundos de vídeo. Vai ser tipo isso. Olha essa saúde. Tá vendo? Não pode nem rir. Então, galera, a ideia é essa. A gente vai começar a gravar vídeos. A qualidade não vai ser ainda, né, o ideal que a gente quer. Exatamente. Mas a gente vai gravar aí no celular. E você acompanha a gente aí semanalmente. O relato de cada um. Vai ser sempre um vídeo meu e do Macho, né? E eu vou fiscalizar no final de semana. E o Flávio vai fiscalizar a gente. Medidas e peso. Isso. O ideal a gente não tem aqui à disposição, mas a gente vai fazer o vídeo com o nosso peso, nossa altura, etc. Mandando as medidas da gente. E aí a gente vai acompanhar, né, gradualmente aí como é que a gente vai ficar com o tempo. E aí a gente vai mostrando pra vocês vão notar uma diferença na gente. E a gente vai estar colaborando para uma coisa boa pra gente, né? A gente espera que vocês tomem isso como incentivo, a gente consiga motivar alguém a também sair desse marasmo e seguir o mesmo rumo. Exatamente. Porque sabe, a gente pode estar até salvando alguma vida, né? Se o maluco continuar comendo traquinas assim, desse jeito descontrolado, o cara vai acabar morrendo, meu irmão. Porra, você que se identifique, cara, queira participar com a gente, manda vídeo também. Exatamente, manda o teu relato aí, porra, a gente vai fazer a espécie do diário, a gente mostra aqui, pô. A gente ajuda se precisar. A gente ajuda, você pode mandar dúvidas e dicas, a gente pesquisa, procura pra você, a gente vai atrás de um profissional. Que a gente aprender também aí com os profissionais, a gente vai passar pra vocês. E isso aí, cara, a gente pode até montar de vez em quando, fazer umas atividades com a galera, quem quiser participar. Ao ar livre, lógico. Nós jogamos videogame, a gente já faz isso aí já faz. Mas de repente fazer uma caminhada aí, uma coisa trilha, dessa, fazer um flash mob. A gente mora aqui no Rio, então, tem Floresta da Tijuca, tem vários lugares que a gente pode juntar a galera aí, fazer uma coisa. Uma praia, de repente. Praia? Ninguém gosta. Né? O problema cara, a brancura. Pô, galera, chegamos ao final. E hoje o tema foi um pouco mais sério, não teve tanta zoada quanto vocês estão acostumados, mas é porque realmente esse tipo de assunto vale a pena a gente abordar, ressaltar um pouco a seriedade dele. Porque a gente quer ter essa troca com vocês também, né? A gente passar até uma conversa. Quer continuar fazendo vídeo ao longo dos anos e não ao longo do ano, né? Exato. Tipo, Isso, ainda mais porque, podendo ou não podendo, nós somos o Pod Nerd e você também pode. Exatamente. Ou seja, você pode compartilhar esse vídeo para ajudar pessoas que provavelmente têm esse tipo de doença e tal, e não sabem. Isso. Ou sabem e não tem esse tipo de estímulo que a gente até tá dando no vídeo. Às vezes você sabe da necessidade, mas não dá muita atenção, deixa pra lá, vai deixando pra lá, e a coisa vai crescendo. Ou às crescendo. vezes você simplesmente vai querer acompanhar o nosso progresso, né, ao longo dessa história. E rir e se divertir. Exatamente. E você, se quiser também, como sempre, trocar ideia com a gente, manda mensagem lá no Facebook ou no YouTube. A gente vai responder, a gente vai participar sempre. Se você não quiser postar o seu comentário, não quiser mandar uma mensagem muito curta pra gente, pode mandar o seu e-mail também pro contatopodnerd@gmail.com. A gente vai estar recebendo. A gente vai estar recebendo e respondendo todas as perguntas se não que quiser chegarem lá. demais a sua vida. Não quer botar na internet, mas quer conversar com a gente, de repente, né? A gente troca uma ideia aí, né? Te ajuda. Então, galera, é isso. Se você gostou, se você acha que isso merece ser compartilhado, dá uma curtida nesse vídeo para ajudar a amigos, pra família. Bota no Facebook, espalha nas redes sociais. Comenta aqui embaixo também, ajuda a gente, vê o que você pode fazer. E também dá uma olhada nos nossos outros vídeos aí. Não são como esse, mas sugestões até. Sugestões, dá um curtir. Assina lá o Facebook. E galera, é isso aí. Obrigadão, até a próxima. Valeu. All the other little cowboys back in the bunkhouse now.